Quem é você quando você não tem a plateia do seu Instagram para te aplaudir? Quando você não tem a música para te empurrar nos quilômetros mais difíceis? Quando você não tem o Strava e o relógio marcando o teu tempo? Esse final de semana que passou do feriado dia 1º de maio, eu fiz essas e muitas outras perguntas debaixo de uma chuva grossa na minha primeira prova, que eu garanto, não foi nada daquilo que eu esperei. Mas fica ligado que esse é o nosso primeiro Dias na Pista. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Olá, eu sou João Dias e esse é o Dias na Pista. E hoje eu vim aqui iniciar esse projeto contando para vocês a história da minha primeira prova de corrida, a Corrida dos Trabalhadores do Litoral Norte. Mas o dia era 1º de maio e eu estava pronto para correr a etapa aniversário do Circuito Jaboatão de Corrida. Caiu uma chuva torrencial no Recife. Ninguém conseguia se locomover para lugar nenhum. Eu tentava Uber Moto para poder me locomover de Olinda para Jaboatão. E nenhum Uber Moto aceitava, simplesmente. E claro, né? A corrida ensina pra gente resiliência e eu fui resiliente até o final. Até das 3h30 da manhã até as 5h30 eu tentei ir para essa corrida. Mas sem sucesso. Olhando o Instagram da minha mãe, eu tinha acabado de ser assaltado há alguns dias atrás. Estava no celular da minha mãe, tentando pedir Uber. Eu vi a corrida do Litoral Norte, a Corrida do Trabalhador, aqui no Janga, pertinho da minha casa. E aí eu pensei, poxa, preciso falar com esse cara. E, cara, eu não tinha grana para inscrição. Eu não tinha grana ainda para me inscrever. Mas sabe quando você sente aquela intuição, assim? Eu falo com esse cara. Eu ainda não tinha falado com a minha mãe, mas eu pensei, poxa, essa corrida tem kit atleta e eles estão mantendo a programação. Eu vou ver se eu consigo kit atleta. Se eu conseguir, eu peço a grana emprestada. Cara, eu falei com o rapaz, o organizador da corrida. E ele foi uma pessoa maravilhosa comigo. E depois de explicar a ele tudo que aconteceu, e que eu precisava fazer o Pix aqui em casa, eu fiquei insistindo na chave Pix. E ele disse para fazer só lá. E aí eu disse, poxa, mas eu não tenho como fazer aí, porque eu tô sem telefone e tal. E aí ele disse, deixa disso, homem, venha que eu lhe dou uma cortesia. E eu não pensei duas vezes, eu disse, vou-me embora pro Janga. Peguei um motoboy, subi em cima de uma moto. Em 15 minutos eu tava lá. Eu encontrei o rapaz da organização que falou comigo. E ele me deu uma cortesia e eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Chega a hora da linha de largada. Gente, até o quilômetro 2,5 tava tudo ótimo. Mesmo debaixo de uma chuva muito grossa, eu tava super feliz. Eu tava encantado, eu tava adorando o percurso. Quando eu chego no quilômetro 2,5, aconteceu uma coisa que eu não esperava, que nunca tinha acontecido comigo até. É muito louco, né? Eu já corro há 3 anos, essa foi a minha primeira prova. E até eu estar em uma prova, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu comecei a sentir cãibra. Na verdade, eu ainda nem sabia que era cãibra. Eu comecei a sentir uma dor muito excruciante nas minhas 2 panturrilhas. Absurda mesmo, estava me impedindo de continuar. E aí um casal encostou perto de mim no quilômetro 2,5 e fez, o que é que tá acontecendo? É cãibra? E eu fazia, não sei, eu sei que eu sinto muita dor. Eu não vou aguentar terminar o percurso. Eles, não, vamos junto, que junto é mais fácil do que sozinho. E cara, essas 2 pessoas foram comigo lado a lado. Enquanto ela me atualizava em todos os lugares que eu tava no percurso, ele tentava me motivar. E teve um momento do percurso que eu já tava, tipo assim, não suportando mais. Aí ele fez, olha, eu vou abrir mão da minha prova, mas você vai terminar a sua. E ele tirou a camisa dele, enrolou assim na mão e fez, toma, segura a ponta da camisa e não solta. Cara, que momento emocionante. Ele segurou a ponta da camisa e eu fui com ele, seguindo no pace dele. E ele foi me dando instruções de como correr melhor. Para quem não sabe, eu corro sozinho
e tento improvisar o meu treinamento com aquilo que eu tenho condições. As minhas condições financeiras não são das melhores, mas eu não deixo que isso seja um limitador para mim. Sem desculpas por aqui. E aí ele fazia assim, fecha as pernas, levanta mais as pernas, tenta correr mais devagar. E cara, naquele dia eu me fiz todas essas perguntas que abriram esse vídeo. E eu descobri que eu faria tudo de novo. Quando a gente ia passando por cada quilômetro do percurso, pelos últimos 2,5, no quilômetro 1,5, ela me dizia, olha, a gente tá chegando, olha o quanto que você fez. Ele chegava pra mim e dizia, olha todas essas pessoas andando. Você não desistiu de correr. Você tá fazendo mais, você tá indo além do seu limite, isso é muito importante. E eu seguia trotando, mesmo que devagar, mesmo que com muita dor, eu seguia trotando. E quando eu avistei, no quilômetro 2, as luzes do cronômetro da linha de chegada, a minha vida enquanto corredor passou pela minha cabeça. O quanto eu tinha me esforçado para estar ali, o quanto eu tinha me esforçado para fazer as minhas primeiras provas. Há quantos anos eu corria e eu nunca tive condições de grana para comprar um kit de corrida. E eu tava ali pela primeira vez sustentando um número de peito. E na linha de chegada, todos os fotógrafos da Foco Radical ao longo do percurso torciam. Mas na linha de chegada, muito próximo da linha de chegada, os 250 metros, eles faziam, vamos, faz força, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. E quando eu cruzei aquela linha, eles levantaram os meus braços e me abraçaram forte depois. E me deram um banho de água gelada, porque eu conquistei a minha primeira medalha. Então as águas da hidratação, eles me deram um banho. Foi muito divertido, mas eu senti uma sensação de dever cumprido que eu nunca tinha sentido na minha vida, de superação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mesmo em meio a tantas dores, eu consegui finalizar. E essa é a magia que a corrida nos ensina. E hoje eu tô aqui para compartilhar essa história com vocês, a história da minha primeira prova, mas eu não vou compartilhar só isso. A partir de hoje, os bastidores, os meus treinos, como eu faço para treinar em casa, como eu faço para me preparar para as provas, como eu faço para poder me desenvolver na corrida, mesmo com pouca condição, eu vou compartilhar aqui com vocês no YouTube. Me sigam no Instagram, @diasnapista, para não perder nada, porque eu também vou postar muita coisa por lá. E eu, será que eu te encontro na pista?